mais um belo momento aqui do Prestige Dance. E agora, a propósito deste terceiro encontro de dança e acessibilidade, em que a inclusão é o mote de partida para a Includança, que nasceu pela mão do Dançando com a Diferença, temos um dos grupos participantes que está cá a propósito deste momento de fusão de artes. Obrigado ao nosso representante da Crinabel, que é o diretor artístico, que ao mesmo tempo é o mentor do projeto que vamos ver já no dia 30 no Teatro Municipal. Marco Paiva, é com imenso gosto que o recebo a representar o grupo. Não dava para trazer todos, obviamente, não era mas possível. As pessoas que queiram vão no dia 30. Exatamente. Não há desculpa. Exatamente. Para nós falarmos do espetáculo que nos espera no dia 30, que é exatamente o guia prático para artistas ocupados, já é bastante sugestivo, já lá chegaremos. Era importante falar do vosso grupo, que eu achei curioso. Quando falamos de dança inclusiva, às vezes vamos buscar, se calhar, os mais jovens para fomentar o gosto pela arte. No seu caso, não teve receio e trabalha até com adultos com algumas deficiências, não é? Sim, eu trabalho com pessoas inquietas, independentemente da idade. O interesse do meu trabalho é esse, né? Trabalhar com gente inquieta. Mas eu cheguei à Crinabel, já o projeto existia. Portanto, o projeto nasceu em 1986 e tem feito um trabalho ininterrupto de criação teatral até aos dias de hoje. Eu entrei para a Crinabel no ano 2000 e só assumi a direção artística do projeto em 2008. E o que é que encontrou? Já ia com alguma expectativa quando aceitou este desafio? Não, eu fui parar à Crinabel um pouco por acaso. Eu queria ser cantor de rock, mas as coisas não me correram bem e eu estava um bocadinho sem nada. Cantar? Como? Nunca é tarde para cantar, Marco. Não, nunca é tarde para cantar. Viver disso já é mais complicado, não é? Mas eu cheguei à Crinabel um pouco por acaso, estava completamente perdido, não tinha muitos objetivos, não tinha propriamente uma apetência especial para absolutamente nada até à altura, não tinha de todo descoberto o teatro. E fui ter à Crinabel porque foi o primeiro espaço que me abriu a porta para poder trabalhar em qualquer coisa. Curiosamente era um projeto teatral. Quando eu cheguei lá no primeiro dia não sabia bem que tipo de projeto é que era, que pessoas é que o compunham. E o processo de descoberta dentro da Crinabel acabou por acompanhar o meu processo de descoberta do teatro e da criação artística. Eu só comecei a fazer teatro profissional, já estava na instituição. Portanto, ao fim e ao cabo, foi um caminho paralelo. Os meus estudos, a minha necessidade de utilizar a criação como linguagem e encontrar aquele projeto. Quando eu cheguei ao projeto, não tinha sequer ferramentas para o ler muito bem. Na verdade, aquilo que eles faziam artisticamente não me dizia muito, não me interessava muito. Mas aos poucos fui encontrando dentro daquele projeto aquilo que hoje em dia ainda é o guia do meu trabalho, que é a necessidade das pessoas estarem umas com as outras, não é? E terem coisas para partilhar umas com as outras. E aquilo que de facto me fascinou na altura foi a necessidade daqueles atores, daqueles criadores, de estarem uns com os outros a falar sobre coisas. E esse é... E com quantos atores é que trabalha atualmente? Neste momento são 12. Portanto, é um grupo fixo de 12? Sim, é um grupo fixo. O António Coutinho é o ator mais antigo, está no projeto desde o início, mas o grupo é fixo, é um grupo contínuo. É engraçado que até estávamos a mostrar ali umas imagens que foi um reconhecimento de um banco que de certa forma vos galardoou, pela forma como têm sido empreendedores neste vosso trabalho. E esse vosso utente falava dos benefícios da Crinabel até na sua vida, o que deve ser especial para vocês, não é? É especial na medida em que, e julgo que devem estar a falar do António, na medida em que ele reconhece... Exato, é o António, está ali com ar tão querido. É o António. Na medida em que o António reconhece que o projeto Crinabel Teatro é o projeto de vida dele, não é? Mas o nosso trabalho foca-se essencialmente numa premissa artística, neste sentido em que aquilo que procuramos quando estamos juntos é focar o posicionamento de cada um daqueles intérpretes e criadores perante qualquer assunto, não é? E como é que aquela pertinência que eles encontram a discutir determinados assuntos se transforma num objeto artístico, não é? Em qualquer coisa que está para além daquilo que é a norma, que é o mundo que habitamos no dia-a-dia. E esse é o cerne do nosso trabalho. Nós não pensamos muito se trabalhamos com pessoas mais velhas, mais jovens, se têm deficiência, se não têm deficiência. Isso não é a guia do trabalho. São todos inquietos. Somos todos inquietos, acima de tudo é isso. E precisamos de inquietação na vida, não é? E cá está o vosso grupo, todos ali com ar feliz, acima de tudo.
é essencial a concretização do sonho da reprodução da sua arte, não é? E então temos o guia prático para artistas ocupados. Agora vamos falar um pouco deste espetáculo. É a apresentação oficial cá? Ou já o fizeram antes? Ainda não? Na Madeira nunca o fizemos, portanto é a apresentação oficial aqui no Funchal. Este espetáculo foi um desafio que o John Romão, que é um criador nacional que este ano fez a primeira edição, programou a primeira edição da Boca, que é uma Bienal de Arte Contemporânea, que aconteceu em março e abril entre Lisboa e Porto. O John convidou uma série de artistas de várias linguagens a trabalhar em zonas de criação que não fossem as suas zonas habituais. Convidou escultores a desenvolverem espetáculos de dança, convidou artistas plásticos a desenvolver espetáculos de teatro, convidou artistas de teatro a trabalhar numa zona mais escultórica. E o desafio que o John me fez a mim foi, ele chegou ao pé de mim com um livro da fotógrafa americana Cindy Sherman, um livro muito curioso, um livro fotográfico, que reúne 72 fotografias da Cindy Sherman, onde ela se autofotografa, representando diversas personagens, criando uma história, uma narrativa. E no fim desse livro surge uma espécie de guião onde ela atribui uma legenda a cada fotografia. Portanto, aquele objeto, à partida, lança-nos logo esta discussão sobre a nossa ideia da arte e a ideia do artista quando cria, não é? Portanto, nós folheamos as fotografias, criamos uma narrativa, uma memória, uma história sobre aquilo e depois confrontamos no fim sobre, de facto, o que é que aquelas fotografias representaram, na verdade, para quem as juntou, não é? E o John lançou-nos este desafio de pegar no livro e criar um objeto teatral, um espetáculo. E eu tentei ainda tornar mais complexo o projeto, e então convidei o Paulo Pimenta, que é o fotojornalista do Jornal Público do Porto, a fazer a cenografia do espetáculo. Convidei um coletivo de música digital da Casa da Música do Porto, os Digitópia, a criar a paisagem sonora do espetáculo. E então teremos lá esses registros fotográficos a surgir? A cenografia são registros fotográficos feitos pelo Paulo, a Digitópia toca ao vivo, faz a paisagem sonora do espetáculo ao vivo, a zona... e o processo de trabalho foi interessante porque nós trabalhámos longe uns dos outros, o Paulo e a Digitópia são do Porto, nós estamos em Lisboa, e as indicações, os inputs que eu dei foram coisas muito simples. O Paulo conhecia a obra, a Digitópia não conhecia a obra, nem conhecia o trabalho uns dos outros, vice-versa. Isso conhecíamos. A parte fotográfica com a parte musical já se tinham conjugado? Não se tinham conjugado, mas nós, por exemplo, já trabalhávamos com o Paulo Pimenta há muito tempo. Não trabalhávamos com a Digitópia, nem eles nos conheciam a nós, também não trabalhavam connosco, mas eles foram fazendo isoladamente, com inputs muito simples que eu dei. Por exemplo, no caso da Digitópia, eu enviei-lhes, pedi-lhes 5 faixas sonoras e a cada faixa atribuí uma palavra, nunca lhes mostrei o livro. Ao Paulo Pimenta pedi que fotografasse a ideia dele sobre o nosso projeto, tendo sempre 2 premissas, a representação e a autorrepresentação, portanto coisas que derivavam de certa maneira até do próprio livro original. E nós, no nosso trabalho dramatúrgico e de composição de cena, trabalhámos este conceito da representação, da autorrepresentação e da fronteira entre a realidade e a ficção. E portanto juntámos-nos a 4 dias da estreia no Porto, apresentámos aquilo que tínhamos feito uns aos outros e encontrámos naquele momento como é que aquelas 3 propostas acabavam por comungar, não é? Porque há 2 frases-chave que servem o arranque criativo deste projeto para nós, que foram retiradas de um documentário sobre a Cindy Sherman. Um em que ela diz que quando se mudou para a cidade de Nova Iorque, a cidade metia-lhe algum medo, era uma cidade muito agitada, com uma vibração muito intensa, e que ela, por exemplo, se tivesse que passar numa rua que ela sabia que era escura e que tinha um ambiente mais hostil, ela, em vez de se cobrir, vestia-se com roupas muito brilhantes, muito espampanantes, maquilhava-se muito, porque ela achava que era no oposto que ela conseguia passar despercebida. E outra frase dela que nos interessou muito para o processo criativo, a determinada altura ela diz que fotografa compulsivamente, reúne as fotografias sem grande sentido, expõe e depois espera que as pessoas, com ver a exposição, lhe transmitam aquilo que acabaram de ver, para ela, na cabeça dela, então começar a formular um sentido para o trabalho. Quer dizer, que ela não estabelecia uma sequência lógica. Ela não estabelecia... Ela lançava tudo e as pessoas é que exatamente. Criavam. E o objetivo dela era fotografar, não era criar uma narrativa, não era servir uma norma, não é? E aí encontra-se o ponto fulcral deste trabalho que fizemos em triângulo com o Digitópia e com o Paulo, que é
as nossas opções, às vezes são opções práticas dentro do próprio método, da própria metodologia, não são na concretização de um objeto final. Então utilizamos esta possibilidade de criar para uma Bienal de Arte Contemporânea um objeto híbrido, que é este espetáculo, para poder explorar esta premissa de, ok, então vamos debruçar-nos sobre cada um dos processos criativos destas 3 linguagens, sem esperar uma concretização muito fixa do objeto final. Quer dizer, depois esse objeto há de tornar-se uníssono quando chegar aos olhos do espectador. É assim uma simbiose que, percebendo desta forma, tem muito de complexo. Tem muito complexo. Tem muito complexo no processo, é muito simples na forma e naquilo que passa cá para fora. Na verdade... Mas nós vamos percepcionar todos estes estímulos. O interesse do espetáculo é um pouco esse, não é? O interesse do espetáculo é poder fazer uma espécie de travessia sobre 3 linguagens completamente distintas, não é? É um espetáculo que propõe uma série de sensibilidades e eu acho que a riqueza dele é essa mesmo, não é? Não é tanto... Será quanto tempo de espetáculo? O espetáculo tem 40 minutos. É um espetáculo relativamente curto. Mas intenso. Intenso. Nós depois de estrearmos chegámos à conclusão que aquilo era uma espécie de luta de boxe entre o coletivo da Digitópia, que estava a tentar fazer um concerto, e nós que estávamos a tentar fazer um espetáculo de teatro. E na verdade o espetáculo é isso. Nós estamos o tempo todo a tentar dividir o protagonismo com o coletivo da Digitópia, que está a tentar fazer um set do concerto deles, e nós a tentar montar um espetáculo teatral com o Paulo Pimenta pelo meio. Pois. E depois isso tudo acaba por se fundir e criar aquele objeto, não é? E por isso é que é um guia. É um guia prático porque tem diferentes perspectivas, diferentes caminhos que podemos utilizar para a criação artística, sendo que nós consideramos que são todos errados. Nós não propomos solução nenhuma, só propomos falácias e erros, não é? Porque esse é o nosso objetivo. Nós não temos interesse nenhum em criar uma fórmula para que as pessoas digam, o teatro é isto, ou a dança é isto, ou o cinema é isto, ou a música é isto. O nosso interesse é continuar a baralhar as coisas para que continue a fazer sentido o processo de trabalho, não é? A única certeza é que não há certezas e a vida é uma inconstância. Sim, eu tenho. Obrigada por vir aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado. Grata pela apresentação da Crinabel. Mostramos aqui algumas imagens, mas certo é que este guia vai dar que falar, porque recorre e apela a todos os nossos estímulos, e é já no dia 30 que estará no Teatro Municipal Baltasar Dias. Vale a pena picar o ponto, e até ao final da semana cá teremos mais grupos integrantes deste Includança, que já vai na 3ª edição. Quanto a nós, temos um curtíssimo intervalo, mas não sai desse lugar porque já voltamos.